Você viu o tema, né? A thumb de hoje te chamou a atenção. É esquizofrenia demoníaca. Existe isso? Qual que é o limiar para a gente entender entre o demônio e a doença mental? Porque parece, aos olhos leigos, parece a mesma coisa, né? Ou é bem parecido, vamos dizer assim, muito próximo. Deixa eu contar para vocês duas histórias que aconteceram no período que eu pastoreava a igreja local. E foram duas histórias muito próximas. Foi coisa assim de alguns meses, 2, 3 meses, que as duas histórias aconteceram. A primeira delas, um membro da minha igreja me chamou um dia e disse: Pastor, a minha tia, ela diz que o vizinho, ela mora em outro município, até outro estado. O vizinho dela é um feiticeiro e fez um feitiço contra ela. E nesse feitiço, um sapo foi inserido dentro dela. E ela sente este sapo andando dentro dela. Estranho, né? Aí ele falou assim: Olha, ela vai estar vindo aqui final de semana visitar a gente. O senhor faria uma oração por ela se eu a trouxer no culto? Falei: Claro, Fulano, traga ela aqui, vamos fazer uma oração pela sua tia. E ela veio no culto. Quando ela veio no culto, ela ficou bem quietinha assim no culto. Ela não esboçava reação, feição embotada, poucos movimentos, afagia facial, né? Não mostrava reações de alegria ou tristeza. E no final, quando terminou o culto, eu fui conversar com ela depois já do encerramento. O culto já encerrou, fui lá conversar com ela e ela me contou a história. A história dela era mais ou menos assim. Eu não vou conseguir lembrar, né? 100% da história, porque é uma história faz muito tempo. Era o vizinho passava por ela todo dia e dizia bom dia para ela e ela não respondia a ele. Porque ela sentia que ele queria algo com ela, como se fosse algo íntimo com ela. E ela começou a ouvir o vizinho conversar dentro de casa. Então tinha a casa dela, um quintal, um muro, o quintal do vizinho, a casa do vizinho. E ela ouvia o vizinho falando que ele era bruxo e que ele ia enfeitiçar ela para poder casar com ela, algo assim. Ela ouvia isso. Quando ela passava pela rua, ela ouvia, ele estava parado na frente da casa. Então ela passava e ele falava, mexia com ela, ela não respondia. E ela ouvia o pensamento dele. Ele pensava, eu vou fazer um feitiço, ela vai ser minha. E um dia ele concretizou essas ameaças. Ele entrou de noite na casa dela. Ela não viu, mas ela sentiu que ele estava dentro de casa. E ele veio e colocou dentro dela, enquanto ela dormia, um sapo. Ele fez um feitiço, ele abriu a barriga dela por um feitiço. Colocou um sapo dentro da barriga dela. E fechou a barriga dela com outro feitiço, que não ficou marca nenhuma, não ficou cicatriz. E ela sente o sapo andando pelo corpo. Isso está enlouquecendo ela, porque ela sente o sapo andando. Tem hora que ela está parada, o sapo anda pelas costas. Tem hora que ela está parada, o sapo anda na barriga. O sapo vem aqui no pescoço, fica travando a respiração dela, volta. E ela me contou essa história. Bom, um ponto aqui bem importante. Quando o sobrinho dela me contou, eu ainda não era neurocientista, tá? Mas eu já sabia um pouquinho. Eu sempre fui muito estudioso, sempre fui um leitor ávido em adquirir conhecimento sobre diversos temas. Eu já sabia mais ou menos sobre algum tipo de demência, algo assim, tá? E já sabia sobre essas pessoas que tinham esse sentimento de algum bicho andando no corpo, né? Eu não sabia que doença era essa, tá? Mas eu sabia que tinha uma doença que dava essa sensação. Ah, bom, pois bem. Quando ele me contou, eu já imaginei, falei, essa mulher pode ser alguma paciente psiquiátrica. Então eu vou ficar atento a ela. Durante o culto, o que é normal durante um culto? Você adora a Deus, se você é mais tímido, pelo menos você fecha o olho, você faz um gestual de adoração, ou você baixa a face. Durante a palavra, você
concorda, você movimenta o rosto, você expressa. Quando o pregador fala uma coisa, você faz, olha, você tem esse tipo de expressão. Ela ficou o tempo todo sentada assim, ó. Louvor tocando, ela de pé. Aquele olhar perdido, distante. Pregação. Então, esse embotamento facial já mostrava, não é, que ela tinha uma evidência visível, fenotípica, de que a pessoa tem algum transtorno, tá? O embotamento facial é uma evidência. Seja algo super leve, como um transtorno esquizotípico, seja algo muito avançado quanto uma doença mental. Quando ela contou a história de que o feiticeiro, que ela ouvia o vizinho que é feiticeiro conversando dentro de casa, né? Eu não posso julgar, porque eu não sei como é que é a vizinhança dela. De repente as paredes de madeira, muito finas, muito próximas, de fato, e o cara fala muito alto, você escuta. Mas qual é a chance? Né? Eu moro em prédio, tem vários vizinhos, eu não escuto o que eles estão conversando. Então, qual é a chance? Mas quando ela falou que ela ouviu o pensamento dele e que ele sabia o que ela pensava, esquizofrenia. A esquizofrenia tem esse tipo de sensação. O paciente esquizofrênico, ele acha que a cabeça dele está aberta e que todo mundo tem acesso aos pensamentos dele e ele passa a ouvir o pensamento dos outros. Ele olha para a pessoa na vida real, no mundo real, a pessoa está quieta mexendo no celular. Mas ao olhar do paciente esquizofrênico, a pessoa está olhando para ele e proferindo um monte de acusações ou ofensas. E a pessoa está ali, nem olhou para ele. Mas ele passa a viver uma paranoia. Então ele passa a ver agressões e ofensas. Então eu pensei, ela tem alguma situação de saúde mental. Hoje eu sei, né? Clinicamente. Eu tenho pós-graduação em neurociência e comportamento, e tenho pela PUC, e tenho pós-graduação em neurobiologia dos transtornos psiquiátricos pela Universidade do Texas. Então hoje eu sei cientificamente como funciona, mas naquela época eu era só um curioso leitor sobre o tema. Então eu sabia que ela tinha alguma doença mental, provavelmente uma esquizofrenia. Quando ela falou que ela tinha essa sinestesia, né, essa sensação de algo andando no corpo, a gente começa a partir então para o lado de que há um agravamento do quadro. Primeiro, o cara, se isso de fato fosse verdade, ele fosse um feiticeiro, ele conseguiria entrar na casa dela? Ah, tá bom, plausível, né? De repente ele arrombou a casa e entrou mesmo. Tá, ok, plausível. De repente ele era um alto feiticeiro, de alto grau mesmo, e ele entrou em projeção astral. Então isso pode acontecer mesmo. E tem crentes que inclusive lutam em oração no espírito contra espíritos de seres vivos, de humanos vivos, que estão em projeção. Meu livro Sinais, que está esgotado infelizmente, logo vai voltar para o estoque, tem uma parte que eu conto sobre isso. Então, ok, plausível. Mas o cara colocar um sapo dentro dela, nós não somos ocos. Os órgãos internos, eles estão todos eles encostados. O coração está dentro do pulmão, o fígado está perto do estômago, as entranhas aqui, rim e tal. Para você fazer uma cirurgia, tem que abrir, tirar os órgãos, inserir gás para tentar estufar o abdômen, para poder achar os órgãos lá dentro. Sabe, é uma complicação. Não tem espaço vazio dentro da barriga da pessoa. Então, mesmo que alguém fosse um perito, fizesse um corte, colocasse um bicho ali dentro, o bicho morreria, não se movimentaria, não consegue sair daqui, vir para cá, andar aqui. Isso é uma loucura, não tem como. Então, essa sensação sinestésica dela é a comprovação de um agravamento de quadro clínico de saúde mental. Ela é uma paciente mental, né? Tem uma doença mental, uma paciente esquizofrênica. Então, eu já comecei a tratá-la nesse sentido, né, a atendê-la como uma paciente psiquiátrica, tá? Com um grau de psicose muito grande, ela está vivendo ali um surto psicótico. E como que eu faço quando eu estou conversando com alguém em surto psicótico, alguém que já cindiu com a realidade, está vivendo uma paranoia totalmente complexa? Eu entro nessa história dela. Tá? Então eu não fico assim, não, isso não existe, tá louco, não existe. Por quê? Porque a doença dela vai começar a dizer, viu só, ele também é feiticeiro, ele está mancomunado com o feiticeiro. A doença vai criar isso.
Porque a doença da esquizofrenia, junto com ela, tem a síndrome persecutória. A pessoa acha que todo mundo persegue ela. A pessoa acha que tem gente que implantou câmera escondida na casa, implantou microfone na roupa dela. Eu conheci uma pessoa que arrancou todos os botões de todas as camisas porque ela achava que os botões tinham microfones. Tem uma pessoa que arrancou um dente com uma faca porque depois que foi no dentista, porque a paranoia desse paciente, ele achou que o dentista tinha implantado um GPS para a polícia perseguir ele. O cara arrancou um dente com uma faca. É muito grave a doença mental. É muito séria, precisa ser tratada, é um transtorno mental. Então, para eu evitar esse confronto com a pessoa que é um paciente psiquiátrico e que está em surto, eu preciso entrar na história dela. Tá? Esse é o primeiro ponto. Se eu vou lá e oro e mando o demônio sair, e não tem um demônio, ela é uma pessoa que é uma paciente psiquiátrica, o que eu estou fazendo como pastor? Eu estou reforçando a paranoia dela e a doença dela. Eu estou dizendo para ela que ela está certa, que a paranoia é verdade, que de fato existe um satanista, um feiticeiro, que de fato colocou um sapo dentro dela e ela está de fato amaldiçoada. E eu estou confirmando, eu estou fazendo um reforço para a doença mental dela. Então isso é muito, muito perigoso. Tá? Pode trazer um malefício muito grande para o caso clínico do paciente. Então, o que eu falei? Eu disse, minha irmã, a senhora deu muita sorte, porque a senhora veio no local correto. Porque eu sou um pastor que sou da batalha espiritual. Então, eu luto contra feiticeiros, eu luto contra feitiços, eu luto contra isso e eu sou habilitado para, em nome de Jesus, tirar esse sapo que foi colocado dentro da barriga da senhora. E eu acho que a senhora já foi em várias igrejas, né? Ela já foi em várias. Então, eu acho que eu sou um dos poucos que eu conheço que tem essa capacidade, essa habilitação para fazer isso. E ela, sério? Eu falei, pois é. E você poderia orar por mim agora mesmo. Eu vou pegar um pouco de óleo consagrado, vou pedir para minha esposa ungir as mãos e colocar as mãos no abdômen da senhora e eu vou orar. Talvez doa um pouquinho, mas eu vou retirar esse sapo de dentro da senhora e vou me livrar dele. Pode ser agora isso? Ela falou, por favor, pastor. E eu fui, minha esposa pegou óleo, passou assim na mão, colocou a mão na barriga dela, e aí ela falou, ó, ele tá se mexendo. Eu falei, aonde que ele tá agora? Ela falou, tá aqui do lado. Eu botei a mão aqui em cima da mão da Fran, e eu falei, ó, verdade, eu tô sentindo. Ela, você tá sentindo? Tô sentindo. Tá andando, né? Ela falou, tá andando. Tá andando pra onde agora? Ela falou, pra cima. Daí eu, ó, é aqui mesmo, verdade. Eu comecei a orar. Na minha oração eu pedi a Deus que pudesse curá-la, para restaurar a sanidade mental dela. Orei, não explicitamente, mas orei de forma a liberar essa palavra de cura, mas não confrontar o quadro clínico dela. E num determinado momento, eu apertei assim, não com força, não com agressividade, só assim para ela sentir que eu estava como se fosse um pequeno beliscão, e fiz assim, ó, e falei, peguei. Só que antes eu segurei e falei, ó, achei, peguei aqui. Tá aqui, né? Não tá escapando, né? Ela, não tá escapando, tá preso. Então vou tirar. Comecei a orar ali, falar, Senhor, em nome de Jesus, eu vou tirar isso agora. Orando junto com ela. E ela ali clamando. E eu peguei, puxei assim e segurei assim, como se estivesse segurando alguma coisa e fui correndo pro banheiro da igreja. Entrei, abri a tampa do vaso sanitário e fingi que joguei alguma coisa. Ela só ouviu a descarga e a tampa batendo. E eu voltei lavando a mão assim com a toalha de papel. Eu falei, nossa, que luta, meu Deus. Mas eu consegui me livrar desse sapo, graças a Deus. A gente pode orar agora com a senhora pedindo a bênção e pedindo a proteção de Deus para que nunca mais isso volte a acontecer. E ela falou sim. Aí eu comecei a orar com ela, ungir a cabeça dela, ungir as mãos. E falei, nunca mais nenhum feiticeiro vai conseguir ler os pensamentos dela. E ela também não vai mais ter contato com o feiticeiro. Eu fecho a boca do diabo, não sei o quê. Fui orando coisas que eu sabia que o perfil dela na esquizofrenia estavam fazendo ela pensar. E depois que eu orei, eu falei para ela, a senhora procurou um médico? A senhora precisa procurar um médico. Né, minhas filhas falaram, mas eu achei que não sei o quê. Então, daí entenda, o que aconteceu com a senhora alterou o seu corpo físico. Nós somos formados por espírito, alma e corpo. Seu espírito lutou, mas isso alterou o seu corpo físico. A senhora vai precisar procurar um médico para tomar um remédio para equilibrar o corpo físico agora. E ela, sério? Sim, a senhora tem que fazer isso. Ah, então eu vou. Falei, a senhora vai procurar um médico psiquiatra, porque alterou o seu corpo físico desde a cabeça até o pé. E o psiquiatra vai tratar da cabeça até o pé. Ela, então eu vou procurar. E ela foi atrás de tratamento. E aí depois ela teve uma vida. Nunca mais ela teve essa crise. Então, como libertador, eu preciso saber quando é demônio
e quando é doença. Esse foi um caso. 2 meses depois, aconteceu uma coisa incrível lá na igreja. Deixa eu tomar uma água. 2 meses depois, aconteceu uma coisa incrível lá na igreja. Tinha um rapaz da cidade que a gente conhecia ele já de muito tempo, muito tempo. E ele era casado com uma garota, uma boa moça, e tinha 2 filhos. Eles foram morar, se eu não me engano, no litoral, alguma coisa assim. E ela começou a desenvolver quadros de possessão demoníaca, violentíssimos. O nível da possessão demoníaca. Ela via o demônio em casa andando. Aí ela acordava assustada, gritando, pulando nas paredes, porque ela estava vendo o demônio dentro do quarto. E eles eram luteranos. Não sabiam orar direito, assim, né? Como a gente. Assim. O luterano é bem parecido com o católico, assim, mais simples, mais tranquilo, tá? Mas eles oravam em nome de Jesus, como a gente, mas repreendiam e tal. E ela, em alguns desses casos, esse demônio entrava nela, tá? E ela quebrava tudo. Ela batia no marido, nos filhos, ela quebrava a casa. Eles chamavam o pastor, ela batia no pastor. Levavam ela na igreja, ela quebrava a igreja inteira. Essa mulher quebrou mais de 10 igrejas inteiras. Um dia eles vieram passear na cidade, que era a cidade natal deles, e ele me ligou, ele falou assim, pastor, você lida com libertação, eu posso levar minha esposa? Ele contou toda a história. Ele falou, eu estou muito preocupado, porque eu estou dormindo com a porta trancada do quarto, com os meus filhos dentro, e ela está dormindo no quarto das crianças, porque ela disse que o demônio fala com ela, e o demônio fala para ela matar as crianças e depois se matar. E o demônio diz, eu só vou sair dessa família o dia que você matar seus 2 filhos e você se matar logo em seguida, porque os seus filhos pertencem a mim. E ela estava ficando louca com esse demônio atacando ela. Pô, ela foi em 10 igrejas, mais de 10 igrejas, nenhum pastor conseguiu expulsar esse demônio, não é? Por que nenhum pastor conseguiu expulsar? Eu pensei, porque não é demônio. Mas como que o demônio está falando para ela matar as crianças? Como que seria? A esquizofrenia está falando para ela matar as crianças e matar? Sim, tem esquizofrênico de sangue. 13% dos esquizofrênicos, de 13 a 15, 16% dos esquizofrênicos podem desenvolver um distúrbio que nós chamamos de esquizofrênico de sangue, que é aquele que comete crimes. Será se ela está nesse quadro? Não é? Bom, ok. Vou atendê-la. Vieram para o culto, ela ficou o culto inteiro reticente, firme, com um olhar de raiva, olhando fixo para mim. Eu já tinha alertado meus obreiros. Na hora da oração, no final do culto, fui orando com as pessoas. Isso dentro do culto, no final, orando com as pessoas. Deixei ela por último. Quando eu fui orar com ela, eu olhei nos olhos dela e eu falei assim, eu sei quem você é. Ela manifestou um demônio terrível e veio pra cima de mim dando soco. A hora que ela foi dar o primeiro soco, eu me defendi, o braço dela passou por baixo de mim, eu segurei ela com a mão assim, nas costas, e dei aquele joguinho de corpo nas pernas dela, ela caiu deitada. E os obreiros já seguraram ela, pernas e braços. E eu já, mão na cabeça dela, e comecei, em nome do Senhor Jesus, cancela toda a força do corpo físico agora. E não cancelava. E a cara transtornada, querendo morder, cuspindo, enlouquecidamente, forte. E eu peguei e deixei. Falei, obreiros, só segurem ela e deixa ela. E eu fiquei segurando a cabeça. Não fale nada. Daí ela começou a falar, eu vou matar, não sei o que, eu sou Satanás, um monte de coisa. Deixa ela falar o que ela quiser. Não façam nada. Deixa. Fiquei sentado sim, ele segurando ela. O marido ali assustado. Falei, calma. Deixa eu passar. Falando. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu vou ficar aqui até amanhã. Te segurando aqui no chão. Até amanhã. Eu não tenho pressa. Fiquei segurando. E deixei passar
Passou ali alguns minutos. Sei lá, eu não sei precisar o tempo. 10, 20 minutos passou. E aí eu vi que ela foi acalmando. Acalmando. Quando ela foi acalmando, eu comecei a orar. E eu comecei a orar bem assim. Demônio que está se valendo de uma fragilidade mental dessa moça, você manifesta. Você manifesta. Em nome de Jesus. Aí ela manifestou. Sai dela agora em nome de Jesus. Sai dela agora em nome de Jesus. Pode perder toda a força física. Agora. Perde a força física agora. Ele amoleceu. Falei pros meninos obreiros. Pode largar, gente. Pode largar. Largou. Falei, abre o olho, demônio. Ela abriu o olho. Sai da vida dessa moça. Você entrou nela por uma fragilidade de saúde mental. Você não vai usar a fragilidade da saúde mental dela. Sai dela agora em nome de Jesus. Sai agora, demônio. Aí o demônio saiu, ela acordou. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Falei, calma, calma. O marido dela tava do lado. Falei, abraça ela. Ele abraçou, ela abraçou ele. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ai, meu Deus, aconteceu de novo. Falei, aconteceu de novo, mas dessa vez foi diferente. Você não machucou ninguém, você não quebrou nada e você tá liberta em nome de Jesus. Mas eu vou te explicar o que você tem. Aí sentou, depois que ela já estava consciente, demos água. Você nunca dá água para uma pessoa em processo de libertação, tá? Porque ela pode se afogar, então não dá. Aí eu sentei com ela ali, com ela e com o marido, e eu falei para eles, falei, olha, você tem um quadro de esquizofrenia. Você já fez um diagnóstico clínico? Não, nunca fiz. Então vá a um psiquiatra urgentemente e faça um diagnóstico e ele vai atestar que você tem esquizofrenia. E você comece um tratamento medicamentoso. E você que é o marido dela, passe a ajudá-la a tomar os medicamentos, porque ela vai relutar quanto a isso. E trate isso. Por quê? Porque o demônio estava te possuindo de fato, mas estava se valendo da fragilidade mental que você tem. Quando ela cindia com a realidade, quando ela tinha sabe, porque a esquizofrenia é isso, de vez em quando a pessoa sai da realidade, vai para uma paranoia. Quando ela estava tendo um quadro paranoico, o demônio entrava e ela ficava manifesta. Então, houveram situações de que era o demônio agindo e outras eram o transtorno de esquizofrenia. Como é que eu sei distinguir uma coisa com a outra? São vários fatores que, inclusive, eu ensino na Escola Avançada de Libertadores, ensino no CETIB. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, dê o like, deixe um comentário aqui se você gostou do conteúdo, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus e em nome do Senhor Jesus nós nos encontramos em breve em algum lugar aí. A paz do Senhor Jesus, tchau, tchau.